Fala galera, mais um vídeo começando aqui no canal. Hoje pra gente analisar um pouquinho do derby, o derby que terminou empatado na casa do rival. O Palmeiras começou a partida com uma modificação significativa, que foi a entrada de Mike na ponta direita, deslocou Arthur para a ponta esquerda e Marcos Rocha ocupou a vaga de Mike. Vale destacar sempre que esse posicionamento novo do ataque do Palmeiras é em razão da lesão de Dudu, da infeliz lesão que Dudu sofreu. O Palmeiras começou a partida melhor, começou a partida tendo a bola, mantendo a posse, girando a bola, procurando espaços. O adversário entrou de forma bastante recuada, tentando marcar na linha baixa, bem naquele estilo Luxemburgo mesmo. Tentou ali aproveitar um erro ou outro do Palmeiras para poder tentar criar alguma coisa, principalmente com o Wesley ali em cima de Marcos Rocha, que deu um certo trabalho no primeiro tempo, mas no geral pouco assustou. Assim como o Palmeiras manteve a posse de bola e também pouco assustou, foi pouco criativo. Teve uma chance ali que Rony recebe no meio dos dois zagueiros e tem a opção de tocar para Zé Rafael, que está disputando corrida com Gil. Só que infelizmente ele resolve chutar de fora da área por uma fácil defesa de Cássio. Se ele toca a bola, aquela bola enfiada para Zé Rafael, ele estaria na cara do gol para quem sabe abrir o placar. E isso foi se mantendo, o Palmeiras foi mantendo a posse de bola, foi rodando a bola para um lado, para o outro, abusando um pouco dos cruzamentos. A defesa dos caras tem dois zagueiros altos, Gil e Lucas Veríssimo, então consegue cortar muito bem por cima, e o Palmeiras tentou essa estratégia que acabou não surtindo efeito. No final ali do primeiro tempo ainda teve um lance, Marcos Rocha demorou de acompanhar a saída da linha de impedimento e deixou o Yuri Alberto em condições. Yuri Alberto saiu numa situação de 3 contra 1, ele tocou para o meio e o volante dos caras chutou para o Everton fazer uma excelente defesa. Um primeiro tempo controlado do Palmeiras que poderia ter terminado com uma desvantagem por conta ali de um erro besta de Marcos Rocha de não acompanhar a linha de impedimento. O segundo tempo, os caras tentaram voltar um pouco mais incisivos, tentaram dar uma pressãozinha a mais, mas ali durou 15 minutos, depois novamente o Palmeiras retomou as rédeas da partida. E aí ficou um jogo com poucas oportunidades, aquele jogo meio morno ali, nenhum dos dois times criava muita coisa, nenhum dos dois times estava com seus armadores em bons dias. O Palmeiras, na verdade, não estava com seus armadores em bons dias. Os caras a gente sabe que sem Renato Augusto não vai para lugar nenhum. Falar que armador deles tem um bom dia sem Renato Augusto é brincadeira. E aí tem alguns lances ali polêmicos no final da partida. A partida caminhava para aquele 0x0 xoxo, sem graça, até que no final da partida ali, o primeiro lance polêmico é um lance envolvendo Yuri Alberto e Murilo. Murilo faz aquela falta para evitar que Yuri Alberto domine a bola para ligar um contra-ataque, e aí ele toma cartão amarelo. Logo em seguida, Anderson Daronco expulsa Murilo. Posteriormente, o que ele indica na súmula é que Murilo falou: "Você tá de sacanagem". Então, ele expulsou Murilo num derby, ele deixou o Palmeiras com um zagueiro a menos no derby pelo zagueiro falar que estava de sacanagem. Eu sempre tento não atribuir características ruins a determinados árbitros. Mas ultimamente Anderson Daronco está se esforçando para ser considerado um árbitro péssimo, um árbitro tendencioso. Não existe você expulsar um jogador de um clássico, você tirar o jogador da próxima rodada porque ele falou você tá de sacanagem. Isso não existe. Se fosse um xingamento, se fosse uma ofensa pessoal e direta, beleza. Aí, tranquilo expulsar. Mas o cara falou, você tá de sacanagem e foi expulso. Isso é absurdo, é absurdo. Isso só prova novamente que Daronco tava de sacanagem sim. A pergunta de Murilo faz muito sentido, ele realmente estava de sacanagem. E aí o Palmeiras ficou com um a menos e mesmo assim conseguiu ter a chance do jogo. Hendrick rouba a bola, se eu não me engano, de Juan Oliveira. Não sei o nome daquele cara, acho que é Juan Oliveira, alguma coisa assim. E arma o contra-ataque, sofre uma falta violentíssima, que eu já vou comentar. Só que antes disso ele consegue dar o passe para John John,
que encontra Breno Lopes livre na área, na última bola do jogo. E Breno Lopes chuta na mão de Cássio. Breno Lopes consagra Cássio. Ele erra o gesto técnico, ele espera a bola no pé, ele erra o canto que ele bate no canto rasteiro que Cássio estava fechando. Era uma bola cruzada, era uma bola alta, mas inicialmente era para ele atacar a bola e não esperar no pé. Se ele vai de encontro à bola, ele tem muito mais ângulo para ele poder finalizar. Ele basicamente esperou a bola no pé, perdeu um pouco do ângulo, mas ainda assim bate cruzado, meu amigo. O jogador de futebol que não sabe bater cruzado, que não sabe bater alto, todo mundo sabe que Cássio é um goleiro que defende muito bem em bolas que vão no canto dele. Então bate cruzado, bate a bola de segurança, ele prefere consagrar. Cássio era para sair com a vitória, com 1 a menos na casa dos caras. Era para diminuir a diferença para 8 pontos do Botafogo. Era para afundar os caras na crise. É aquele resultado que, em razão desse lance, parece aquele empate com gosto de derrota. Aquele empate que a gente fica com aquela sensação de que dava para ter ganhado. E com relação ao lance de Endrick. Na hora que Endrick tá puxando contra-ataque, o medíocre do volante dos times dos caras, o horroroso do Maicon, para dizer o mínimo, dá uma entrada criminosíssima em Endrick. Um carrinho com o pé na altura do joelho. E, pasmem, só tomou cartão amarelo por Anderson Daronco, que estava seguindo o lance. Foi necessário uma intervenção do VAR para o jogador tomar um cartão vermelho óbvio. Aquilo, além de cartão, é passível de análise do conselho disciplinar, para ver se aquela jogada realmente não foi uma jogada com a intenção um pouco mais lesiva. É um lance passível de análise, até de uma suspensão do jogador por alguns jogos. Uma entrada violentíssima, que um árbitro da primeira divisão do futebol brasileiro não consegue dar em campo. O árbitro necessita de um auxílio do VAR para dar um cartão vermelho que ele estava de frente, que o jogador do Corinthians chega com a perna alta no joelho de Endrick. Isso é inacreditável. A arbitragem de Anderson Daronco é uma coisa lamentável, é uma tristeza. Infelizmente, nós temos um cara como ele na arbitragem. É inacreditável. Depois de todas as polêmicas que já teve, aquelas polêmicas de supostamente marcar jogador, nesse Palmeiras e Corinthians fica marcado principalmente o final do jogo por erros absurdos dele. Absurdos, que poderiam ter influenciado diretamente tanto no placar da partida, como até mesmo na carreira do jogador. Endrick poderia ter sofrido uma lesão muito mais grave em troca de Maicon ter tomado só um cartão amarelo. E como se não bastante, ainda convém destacar que dificilmente eu falo aqui de coisas do pós-jogo, de coisas que acontecem alheias à partida. Mas ainda convém destacar aqui que, como se não bastante, a entrada criminosa do jogador dos caras, ainda teve um post nas redes sociais de um familiar do jogador em questão, exaltando a suposta raça do atleta. A raça de um profissional que tenta machucar gravemente o outro. Isso é raça? A gente sabe que a gente não pode esperar muita coisa dos caras, mas exaltar esse tipo de coisa é raça? É raça? Raça para um lance que poderia ter resultado num gol. Não impediu em nada. A mediocridade, a ruindade, a falta de capacidade técnica, a dificuldade de finalizar desse mesmo atleta poderia ter custado muito caro ao seu time. Muito mais caro do que foi o resultado. Mas, hoje em dia, prefere-se exaltar a mediocridade para poder tentar esconder as falhas. É um absurdo o que o jogador fez, é um absurdo o post que a familiar desse jogador fez também. Então, saímos com 0-0 na casa dos caras, mais um ano sem ganhar da gente. Acho que desde 2021 eles não ganham, de uma partida também que não valia nada,
Então já estão aumentando a diferença. Eu fiquei puto só pelo resultado final, porque era para aquele gol de Breno ter entrado. Era pra gente ter afundado ainda mais eles na tabela. Era pra gente ter diminuído a diferença pro Botafogo. No mais, continuamos sem perder para eles. Para mim, tá ótimo, que continue assim por muito tempo. É o único time que eu não aceito perder. Pode ser jogando mal, pode ser jogando bem, eu não aceito perder pros caras. Você que ficou até aqui, gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, você me ajuda e muito. Tchau, tchau.